Olá! Nesse vídeo, vamos comparar o arquétipo do pavão com o óleo essencial de lavandinho. Claro que eu já fiz um vídeo só falando sobre todas as características desse arquétipo, que você pode conferir aqui no canal, e aqui eu vou dar uma resumida nelas, escolher algumas importantes para poder fazer essa comparação. Bem, em quase todas as mitologias que eu estudei, que eu acessei, as lendas, o pavão, ele é tido como algo divino, algo exuberante, algo que nos lembra a riqueza, a fertilidade. O pavão, ele é um animal que, apesar de ser uma ave, ele voa raramente. Ele é muito mais ligado ao elemento terra, que é onde ele passa o seu dia andando, forrageando, procurando alimentos, do que ao ar, propriamente dito. Ele voa de vez em quando para fugir de algum predador, mas ele tem um voo desajeitado, porque ele tem uma cauda muito grande, ele não é adaptado a ter um voo muito leve, então ele prefere andar, ele prefere caminhar sobre a terra. E o elemento terra, como nós sabemos, é aquele elemento que está ligado à nossa fertilidade, à abundância, a terra que nos dá o alimento, nos dá as riquezas, nos sustenta. E a figura do pavão mostra essa riqueza e essa abundância de uma forma muito óbvia, com essa sua cauda que não é nada discreta. Ele é um animal que gosta de brilhar, ele é um animal que tem cores na sua cauda que refletem a luz solar e assim promovem uma iridescência, ele tem um brilho próprio. Ele é a expressão da riqueza. E em muitas culturas ele é também a expressão da própria divindade. Muitas culturas consideram que esses ocelos, que são essas estruturas em formas de olho que ele tem na cauda, são os olhos da divindade, os olhos de Deus. No cristianismo primitivo acreditava-se que representava de fato os olhos de Deus, a onipresença de Deus. Ele está, por exemplo, como símbolo, uma pena de pavão na cabeça de Krishna, que representa a transmutação do que é mal para o divino, porque o pavão, ele se alimenta de muitas coisas, ele tem muitas opções na vida, ele é pleno, ele é abundante, ele come qualquer coisa, mas entre as coisas que ele come, por exemplo, serpentes, que tanto no cristianismo, como nesse caso no hinduísmo, representa o mal. Então, o fato dele se alimentar de serpentes, de veneno, indica que ele estaria pegando esse veneno e transmutando para algo divino. Isso também é visto na alquimia medieval, quando na fase do nigredo, dentro do vaso alquímico, que é a primeira fase das transformações, que é uma fase negra, que representa aquela fase que nós estamos imersos em nossos traumas, que nós não vemos o caminho, que nós estamos numa fase difícil, triste, que é tudo escuro, a gente não enxerga, e vamos passar depois que nós fizemos essas transformações para uma outra fase que se chama albedo, que é uma fase de luz, de iluminação, de lucidez. Nessa passagem do nigredo para o albedo na alquimia, existe uma fase de transformação que se chama cauda pavonis, que é onde a gente vê que o preto começa a ficar iridescente, começa a ficar meio azulado, começa a ter cores, como a cauda de um pavão. Então, mais uma vez, o pavão representando a transmutação do que é ruim para o que é bom. A transmutação da confusão, da inconsciência para a luz. Ele é um animal, então, que em seu lado luz representa riqueza, prosperidade, fertilidade, abundância e beleza. E em seu lado sombra representa excesso de vaidade, excesso de orgulho. Então, ele é um animal que vai ter essas duas visões, mas que geralmente vai levar a gente para o equilíbrio, de acordo com o que as mitologias nos dizem e que com as imagens e lendas que foram produzidas pela humanidade durante séculos e que estão no nosso inconsciente coletivo, eu posso dizer que, de acordo com as minhas pesquisas, predomina a questão da positividade na figura do pavão. Essa questão dele ser realmente uma ave ligada à divindade, à luz. É associado a Buda, ele é associado aos Bodhisattvas no budismo tibetano, ele é associado a Buda Kuan Yin, a deusa Kuan Yin,
no budismo chinês. Então, figuras sempre muito divinas, muito prósperas, muito belas. A deusa Lakshmi, por exemplo, no hinduísmo, que é a deusa da riqueza, entre tantas outras. E por que eu estou fazendo a comparação, então, de toda essa exuberância, de toda essa beleza com o óleo de lavandinho? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi com a professora Andréa D'Arco. Quando a gente vê aquele campo lindo de lavanda, com aquelas lavandas enormes em forma de leque, como se fosse a cauda do pavão, né, fazendo assim, a lavanda faz assim, né, ela vai crescendo, vai fazendo assim aqueles tufos, aquelas coisas enormes, lindas, todas roxas, todas cheias de sol, cheias de luz, como se fosse um pavão. Não é a lavanda francesa que nós usamos tanto na aromaterapia, que é maravilhosa, mas não é. É o lavandinho. E a professora Andréa D'Arco sempre fala que as pessoas, ao verem isso, ficam chocadas, porque elas acham sempre que o lavandim, que já tem esse nome, né, que não é uma lavanda, é uma lavanda menor, na verdade ele é uma lavanda maior de tamanho, e mais exuberante, que as pessoas acham que o lavandim é uma espécie de lavanda menos importante, uma espécie de lavanda mais barata, porque realmente ela é mais barata, porque ela rende mais. Por que ela rende mais? Porque ela é exuberante, ela dá muita lavanda. E ela é diferente da lavanda tradicional, que é a lavanda angustifolia que nós usamos, porque a lavanda angustifolia tem outras propriedades, tem propriedades mais calmantes. O lavandinho, ele tem propriedades, como ele tem cânfora, ele tem propriedades mais estimulantes, ele é diferente. Ele é muito solar, o lavandinho é solar, o lavandinho é abundante. E ele nos ensina que, às vezes, o que a gente acha que não é tão incrível, pode ser muito incrível. Então, ele nos ajuda a encontrar dentro de nós o pavão. Aquela abundância, aquele brilho, aquela riqueza que nós temos dentro de nós, aquela conexão com o divino tão forte que nós temos dentro de nós, mas às vezes a gente não acredita que tem. Às vezes a gente acha que a gente tinha que ser uma lavanda para ser assim, e que a gente é um lavandinho, que o lavandinho não é legal, mas o lavandinho é muito próspero. O lavandinho é uma planta especial. Ele tem outras características e ele é tão maravilhoso quanto a lavanda angustifolia, só que eles servem para coisas diferentes. E ele nos ensina isso, ele nos ensina que nós temos um pavão dentro de nós, que nós temos essa plenitude, essa força, essa coisa incrível dentro de nós, que nós temos que acreditar em nós. O lavandinho, ele nos ensina isso, de acordo com os conhecimentos que me foram passados pela professora Andréa D'Arco, e eu concordo porque realmente ele tem muito a ver com essa questão da cauda do pavão, que é esse animal tão próspero. E que nós temos que nos espelhar nele para saber que nós temos essa divindade dentro de nós. O olho, esse ocelo, esse olho da cauda do pavão, para teosofia da Helena Blavatsky, ele representa a nossa glândula pineal, que é o nosso caminho para abrir a nossa clarividência e abrir o nosso chakra coronário, que vai ser aquele que vai nos auxiliar a ter o contato com o divino. Então, isso está dentro de nós, nosso pavão está dentro de nós. A nossa capacidade de sair do nigredo, da confusão e passar para a lucidez do albedo, que é a cauda pavonis, está dentro de nós. E o lavandinho vem lembrar a gente disso, vem lembrar que nós somos mais do que nós pensamos. O lavandinho é mais do que as pessoas pensam. Ele é muito especial, ele é muito bom para movimentação, para dores musculares, por exemplo. E é realmente um óleo que as pessoas não dão muita atenção, mas que deveriam dar. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com novas comparações.